Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia fundadora da Zell Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o guia de investimentos para o mês de setembro. Então lembrando que no guia a gente vai dar aquela recapitulada rápida de como é que o mercado fechou no mês anterior e também a gente vai passar para vocês a disposição dos ativos de acordo com cada perfil de investidor, de acordo com a área de análise da XP. Antes de mais nada, quero convidá-los para quem ainda não nos segue aqui no canal para que vocês nos sigam, ativem a sinetinha para que vocês recebam as notificações toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Falando em conteúdo, eu sempre comento com vocês, a gente gera diversos conteúdos de qualidade para manter vocês bem informados e eu quero mostrar para vocês que dentro da nossa página no Instagram, vocês conseguem ter acesso a diversos conteúdos para que vocês não percam nenhuma informação. Estou mostrando aqui para vocês a nossa página no Instagram, então se vocês virem aqui nessa parte do Linktree, vocês vão ter acesso a essa página que eu estou mostrando. Então aqui a gente sempre disponibiliza todos os nossos e-books, todos os materiais que a gente faz de carteira, inclusive tem algo super bacana aqui, que é esse primeiro que está aparecendo, que é um cupom de desconto para todos os nossos clientes, todos os nossos seguidores, todos os nossos contatos, que tiverem interesse de fazer a compra de algum curso da Xpeed. A Xpeed, ela é a parte educacional da XP Investimentos, então lá vão ter cursos de diversas categorias. Então, desde cursos mais básicos, falando ali da parte de educação financeira, de como organizar a contabilidade, até cursos, por exemplo, na parte de trade, na parte de opções, até um MBA. Então, utilizando esse cupom, vocês têm 30% de desconto. E ainda, já quero mostrar aqui para vocês aonde vai ter esse material do que a gente vai falar hoje do guia. Então, basta vocês virem aqui no site da Zell, em zell.com.br, clicarem aqui nessa parte de relatórios grátis, que vocês já vão ter acesso a essa página que eu estou mostrando. Esse relatório de hoje, que é o do guia de investimentos, vai estar aqui nessa parte. Então, o que a gente teve, gente, de importante com relação ao mês de agosto, que a gente tem que continuar prestando atenção em setembro? Grande maioria dos investidores que tem essa parte de renda variável deve ter visto que a gente teve um mês super positivo lá fora. Eu comentei isso, inclusive, dentro do vídeo do Panorama. Então, a gente teve o melhor mês de agosto, né? Na verdade, o melhor mês dos últimos tempos na Bolsa lá fora, um dos melhores meses que a gente teve já desde os anos 80, onde a gente teve o Nasdaq, por exemplo, tendo uma alta de 9,58% dentro do mês de agosto, e o S&P teve uma alta de 7%. Já que no Brasil, a gente continua com os nossos problemas internos, então na parte fiscal, na parte política, e isso tudo acabou refletindo também no nosso índice, né? A gente teve aqui uma queda de 3,44% na nossa bolsa. No meio disso tudo, a gente viu ainda o dólar bater a quase 5,70, a gente viu a curva de juros futuro tendo uma valorização, então ela aumentou o valor, a expectativa de juros acabou ficando maior, e isso acabou fazendo com que a gente tivesse, ao longo do mês, muitos títulos de renda fixa com taxas melhores do que no início. Então a gente chegou até ali, por exemplo, títulos pré-fixados, trabalhando na casa aí de 8,5% de pagamento pré-fixado ao ano, enquanto a gente está com uma taxa de juros aí de 2%. Isso tudo acaba se refletindo nesses movimentos da curva de juros futuro. Quando a gente tem uma expectativa de um risco maior, digamos assim, para a nossa economia, isso acaba refletindo ali na taxa de juros. Outro ponto importante, que aí sim, né, com relação a essa taxa de juros super baixa que a gente está tendo hoje aqui no Brasil, a gente teve um CDI que fechou em 0,19%. Então, como a gente já comentou em diversos outros vídeos, mais do que nunca, independente do perfil do investidor, seja ele mais conservador, moderado, agressivo, é um momento de ter uma alocação inteligente na carteira e buscar alternativas de investimento, mesmo que eu tenha um perfil mais conservador e vá concentrar o meu capital em renda fixa, é entender as possibilidades que eu tenho dentro do mercado. Então, já vamos passar aqui para as nossas carteiras. Então, aqui a gente vai ter, nesse perfil conservador, como eu já sempre comento, a gente sempre vai ter uma alocação muito maior na distribuição na parte de ativos pós-fixados, que são aqueles ativos que vão estar diretamente ligados à taxa de juros. Então, é claro que a gente acaba tendo um retorno menor, então aquele retorno de quanto eu vejo a minha carteira subir todos os meses, mas é importante a gente lembrar que o perfil mais conservador é aquele investidor que ele não se sente confortável em eventualmente ganhar menos do que a taxa de juros. Ele não se sente confortável de ver o seu capital oscilando.
E aí, como alternativa para que eu consiga buscar um retorno maior, a gente vai ter a parte de ativos pós-fixados em crédito privado, então isso é importante, e também para diversificar e conseguir um prêmio de risco maior, então eu conseguir um ganho maior da minha carteira, é a inclusão de ativos de renda fixa internacional, né? Como está comentando aqui, a gente está trabalhando aí com uma taxa de aproximadamente CDI mais 3% ao ano. Então, a gente está falando de um ganho de mais de 200% do CDI. Isso é claro que ajuda a carteira a dar uma alavancada. Então, na distribuição, a gente vai ter 85% da carteira em ativos pós-fixados, 10% da carteira em ativos de inflação e 5% da carteira em ativos internacionais. Então, é importante só entender quais as alternativas que a gente vai ter aqui. Então, vou entrar desde fundos, a gente vai ter ativos específicos que a gente consegue ter acesso. Então, é importante aí na hora de fazer esses ajustes com o assessor, entender o prazo também, para que o investidor ele consiga ter uma carteira que faça sentido para aquele projeto, para aquele momento que ele está passando. Quando a gente passa para aquele perfil moderado, que já é um investidor que ele vai ter uma carteira maior, ele vai ter, né, não digo necessariamente maior de valor, mas maior de quantidade de ativos, de tipos de ativos que ele pode ter acesso. Então aqui a gente já vai ter essa parte pós-fixada continua igual, né? A gente vai ter uma parte ainda relevante da carteira em ativos pós-fixados, uma parte de inflação. Também entra aqui na diversificação a carteira internacional na parte de ativos de renda fixa, super importante para diversificar a carteira. E também a gente vai ter a parte de ativos internacionais na parte de renda variável. Eu até comentei no vídeo do Panorama, a gente teve uma notícia super bacana, que foi liberou, a gente agora a partir de setembro, vai ter a negociação aqui na B3 das BDRs, que são os ativos internacionais negociados aqui na B3, eles vão estar disponíveis para todos os investidores, não só mais para os investidores qualificados. E aqui a gente ainda teve a entrada de alguns fundos novos na plataforma da XP, que também são fundos internacionais. Então isso acaba dando para o investidor mais oportunidade, mais alternativas de diversificar a carteira. Na parte de multimercados, a gente continua com aquela necessidade de ter uma diversificação entre os tipos de ativos, então eu ter um fundo macro, eu ter um fundo que seja long short e assim por diante, e também aqui existe a possibilidade de eu ter ativos diferentes, como por exemplo um COI, um índice de fundos internacionais, então eu tenho várias alternativas de acordo com o meu planejamento, de acordo com o prazo que eu tenho na minha carteira e com a minha sensibilidade ao risco, né? Porque o investidor moderado a gente está falando de uma forma super geral, é importante que a gente faça essa diversificação e a distribuição de acordo com o que cada investidor vai ter de planejamento, momento de vida, o prazo que ele tem dentro da carteira dele. Então, aqui na diversificação, então na hora que a gente for distribuir os ativos, eu vou ter 27,5% em ativos pós-fixados, então uma parte bastante relevante da carteira. Depois eu vou ter 15% em ativos de inflação. Nessa parte de ativos de inflação, vale tanto os fundos de inflação, vale também a gente ter a parte de crédito privado, onde a gente tem diversos ativos que são isentos de imposto de renda, então como as debêntures, como CRI, CRA, onde a gente vai ter IPCA mais uma taxa pré-fixada, então só esse ganho que a gente tem de não ter imposto pode fazer bastante diferença na carteira do investidor, né? Minimamente a gente estaria falando aí de 15% a mais se a gente pegasse ativos exatamente com a mesma taxa, se eu fosse comparar, por exemplo, com um tesouro direto. Ainda completando a carteira, eu vou ter 28,5% em ativos multimercado, 11% em ativos de renda variável e 18% na parte internacional, e aí dividindo, como eu tinha comentado antes, com essa parte de renda fixa e a parte de renda variável. Eu sempre lembro, aqui especificamente nessa distribuição, não entram os fundos imobiliários, mas para os investidores que gostam dessa alternativa de investimento, ele deve fazer parte da parte de renda variável, né? Como eles são ativos que, mesmo eles tendo aquele pagamento mensal de aluguel, é importante a gente lembrar que a cota varia. Então, aqui nessa distribuição, por investidor que gosta dessa alternativa, é mais uma alternativa de diversificação, é claro, e a gente colocaria ali dentro dessa parte de ativos de renda variável. E para o investidor com um perfil mais agressivo, né, a gente vai ter uma gama ainda maior de ativos que podem fazer parte. Então, a gente vai ter, claro, a parte de ativos pós-fixados, a parte de inflação, que vale o que eu já tinha comentado antes, pode ser fundo, pode ser ativos diretos, pode ser ativo de crédito privado. A gente vai ter a parte de renda fixa internacional, também muito importante. Aqui a gente teve a entrada desses fundos mais novos, como eu comentei. O Oaktree, ele é um fundo bastante conhecido dentro do mercado, então uma alternativa interessante para o investidor conhecer.
Na parte dos fundos multimercado também, aquela diversificação entre ativos quantitativos, macro, entre ativos long short, então para realmente eu ter estratégias diferentes dentro da minha carteira. Na parte de renda variável, mesmo com essa queda que a gente teve do Ibovespa no mês passado, ainda assim se manteve dentro da carteira o mesmo percentual. Então, aqui dentro da carteira, a gente vai ter 5% em ativos pós-fixados. Importante a gente lembrar que aqui entraria também aquela parcela que o investidor deixaria para poder colocar um capital que ele precisaria no curto prazo, ou eventualmente um capital que ele deixaria para poder aproveitar novas oportunidades. Depois eu vou ter 15% em inflação, 27% em ativos multimercado, dividindo entre todos esses diferentes ativos que entram nessa categoria, 25% em ativos de renda variável e 28% em ativos internacionais. Então, é importante a gente comentar que aqui também entra a parte de ativos, os fundos imobiliários nessa parte de renda variável, então é importante. E aqui a gente vai ter a possibilidade do investidor, por exemplo, optar por fundos internacionais, por exemplo, que tenham ou não a parte do dólar influenciando dentro da carteira. Eu posso escolher por ativos internacionais, aonde eu vou ter o dólar, por exemplo, fazendo parte da minha carteira, ou ele redeado, né, aonde o investidor só vai ter o risco dele de acordo com o tipo de ativo. Então, eu, por exemplo, posso ter um fundo de ações, onde eu vou ter o dólar também, então eu vou ter os dois riscos ao mesmo tempo, né? Então as duas variáveis ao mesmo tempo, ou eu posso optar por fundos, onde eu vou ter, por exemplo, num fundo de ações, só as ações tendo a sua volatilidade, mas eu vou estar com um hedge na minha carteira na parte de dólar, então eu não estaria exposto à moeda. Então, não tem certo e não tem errado, né? Até a gente fez um vídeo esses dias falando sobre esse assunto, não tem certo e não tem errado, tem com relação ao perfil e a perspectiva do investidor, né? Eventualmente, para o investidor que opta por ter fundos que não tenham hedge, ele talvez não precise ter na parte da carteira dele ainda mais uma exposição em dólar, já que ele teria já essas duas posições ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, independente do perfil, é importante conversar com o assessor, né, entender como é que todas as nossas áreas podem auxiliar o investidor, então a nossa mesa de renda variável, a nossa mesa de fundos, a nossa mesa de crédito privado, para auxiliar o investidor na hora de fazer essa distribuição, com o assessor fazendo esse papel de entendendo qual é o perfil, o prazo e quais são as possibilidades que fazem sentido o investidor colocar na carteira. E até passando para vocês, a gente tem um material super bacana, que é um material falando especificamente dessa parte dos perfis. Então, ele também fica disponível, é só vocês acessarem ali no Linktree, que eu mostrei ali no comecinho. Então, esse material vai falar dos diversos tipos de investidor que a gente vai ter, então, moderado, conservador, agressivo, quais os tipos de produto que entram em cada uma dessas categorias, né, já que quando a gente mostra esse relatório da XP, ele é mais abrangente, então aqui vocês têm todos eles descritos, e ainda no final, a gente mostra para vocês um exemplo de carteira, ela é uma carteira de um investidor daqui da ZAL, onde essa carteira foi montada no início de agosto, com um perfil moderado. Então, essa carteira, ela foi ajustada dentro de um perfil moderado para as necessidades desse cliente. Então, vocês conseguem ter acesso a esse relatório também, que fica disponível para vocês fazerem o download. E é claro que caso vocês tenham qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para auxiliá-los. E relembrando, para quem ainda não nos segue aqui no canal, para vocês nos seguirem. E também para quem gostou do vídeo, dá um like. Grande abraço a todos e até mais.